Um pouco de histórico. Otto von Leeuwenhoek foi um holandês nascido no século XVII. Ele era um comerciante de tecidos e construtor de microscópios. Ele é comumente conhecido como o pai da microbiologia. É considerado o primeiro microbiologista, pois foi o primeiro a visualizar os micro-organismos que isolava da água da chuva, de lagos, poços, de tecidos da boca, dentes, saliva e de vinagre, se referindo a eles como animálculos. E através de suas experiências, ele determinou relativamente seu tamanho, forma e o tipo de movimento. O microscópio usado por Leeuwenhoek para suas descobertas era constituído por uma lente biconvexa com capacidade de aumentar a imagem cerca de 1000 vezes. Características gerais das bactérias. O reino Monera é formado por bactérias, cianobactérias e arqueobactérias, também chamados de árqueas. Todos os seres muito simples, unicelulares, compostos por apenas uma única célula, procariontes, pois não possuem núcleo delimitado por uma carioteca. Esses seres microscópicos são geralmente menores do que 8 micrômeros. O termo Monera, na classificação atual, encontra-se obsoleto. Seus integrantes foram divididos entre reinos bactéria e árquea. As bactérias, principal grupo de micro-organismos procariônicos, carecem de membrana nuclear e outras estruturas intracelulares organizadas observadas em eucariotos. As bactérias são divididas em dois grupos maiores, as eubactérias e as arqueobactérias. Embora sejam unicelulares, as eubactérias frequentemente aparecem aos pares, em cadeias, formando tétrades ou agrupadas. Algumas representam flagelos e, portanto, podem locomover-se rapidamente em líquidos. As arqueobactérias assemelham-se às eubactérias quando observadas por meio de um microscópio, mas existem diferenças importantes quanto à sua composição química, atividade e ao ambiente no qual elas se desenvolvem. Muitas arqueobactérias são notadas por sua habilidade em sobreviver em ambientes não usuais, como altas concentrações salinas ou elevada acidez e altas temperaturas. Elas vivem em lagoas salinas e piscinas térmicas, por exemplo. Algumas são capazes de desempenhar atividade química, especialmente a produção de gás metano a partir de dióxido de carbono e hidrogênio. As arqueobactérias produtoras de metano vivem somente em ambientes anaeróbios, como no fundo de pântanos ou no intestino de ruminantes tais como gado e carneiro. As bactérias ainda podem ser seres autotróficos, ou seja, produzem seu próprio alimento por meio da fotossíntese ou quimiossíntese. Heterotrófitos utilizam outra fonte de energia. Dessa maneira, elas não produzem seu próprio alimento. Podem ser saprófilas, parasitas e simbiontes. Existem seres que são aeróbios, que necessitam de oxigênio para realizar a respiração. E anaeróbios, ou seja, não utilizam o oxigênio. Por exemplo, a bactéria responsável por causar uma doença chamada de botulismo só sobrevive na ausência de oxigênio e costumamos encontrá-la comumente em enlatados e conservas que foram mal esterilizadas. As bactérias são classificadas de acordo com suas formas. Os cocos são bactérias que possuem o formato esférico e, quando estão agrupadas, formam colônias. Os diplococos é um grupo formado por 2 cocos. E os estafilococos são bactérias que formam colônias semelhantes a um cacho de uva. Há também os streptococcus, que é um grupo de cocos enfileirados. Os bacilos são bactérias com formato de bastonetes, e os vibriões o formato semelhante a uma vírgula. Por fim, há os espirilos e espiroquetas, como o nome sugere, eles têm um formato espiral e são flexíveis. Agora, quanto às estruturas das bactérias, podemos citar a parede celular, que nas bactérias é formada por peptidoglicano, que garante proteção e forma a célula. A cápsula é uma camada que recobre a parede celular formada de polissacarídeos ou proteínadas. Essa estrutura mantém a célula bacteriana resistente à fagocitose. A membrana é constituída por uma bicamada de fosfolipídios, mas também contém proteínas essenciais auxiliadoras na permeabilidade de nutrientes e na defesa. Há também o citoplasma e o flagelo, responsável pela locomoção. O DNA das bactérias fica mergulhado no hialoplasma, um único filamento de DNA circular com todas as informações necessárias ao funcionamento bacteriano. Além do DNA, as bactérias possuem o plasmídio, que protege a célula da ação antibiótica. Esta estrutura é uma pequena molécula de DNA
Dependendo da situação ambiente a que a célula é exposta, pode ter alguma vantagem seletiva em relação às outras bactérias que não possuem o plasmídio, como por exemplo quando são expostas a antibióticos. Geralmente, ao ouvirmos a palavra bactérias, logo pensamos em algo ruim, como as doenças, visto que alguns desses micro-organismos são causadores de diversas infecções graves. Entre as principais doenças causadas por bactérias, podemos citar a sífilis, o tétano, a tuberculose, entre outras. O que muita gente desconhece, porém, é que as bactérias não provocam apenas danos, sendo responsáveis por vários benefícios ao meio ambiente e aos seres humanos. Para o meio ambiente, as bactérias são extremamente importantes para a reciclagem de matéria orgânica, ou seja, as bactérias, juntamente com os fungos, realizam um processo de decomposição, transformando a matéria orgânica morta em inorgânica, sendo esta aproveitada por outros seres vivos. Outro aspecto importante no âmbito ecológico se refere à participação das bactérias no ciclo do nitrogênio, o que permite às mesmas transformar o nitrogênio atmosférico em nutrientes que possam ser assimilados pelas plantas. Além disso, as bactérias também são encontradas na natureza, podendo se associar aos fungos para formar líquens, que funcionam como bioindicadores de qualidade ambiental. Ainda no âmbito ambiental, é possível introduzir bactérias em ambientes poluídos para descontaminação, sendo este processo denominado biorremediação. Elas agem convertendo compostos orgânicos nocivos em produtos que podem ser empregados posteriormente. Em outros casos, as bactérias associam-se com outros seres vivos. Um exemplo disso ocorre entre os ruminantes e as bactérias que vivem em seu estômago, auxiliando na quebra de algumas substâncias, como a celulose. Em troca disso, estas recebem moradia e alimento. A atuação das bactérias na melhoria de qualidade de vida do homem também merece destaque. Para começar, quanto à nossa alimentação, as bactérias são amplamente utilizadas para a fabricação de iogurte, bebidas, coalhadas, queijo e vinagre, que tempera as saladas e diversos pratos. No campo da estética pessoal, as bactérias também estão sendo utilizadas, ou melhor, sua toxina é posta em ação. É o caso da toxina botulínica, o famoso Botox. Além do mais, são usadas na produção de vitaminas, vacinas, antibióticos e até mesmo de hormônios, como é o caso da insulina. É importante falar também que na pele humana existem bactérias pertencentes à microbiota normal, que ajudam a degradar as células mortas e eliminar os resíduos. As bactérias também são muito utilizadas no combate às pragas na agricultura. Desse modo, elas controlam os insetos que atacam as plantações. Por fim, a existência de diferentes formas de vida em nosso planeta necessita da presença das bactérias e de sua vasta atuação no ambiente, na alimentação, na saúde física e até na estética. Lembre-se, todas as formas de vida são importantes, até mesmo as microscópicas.